Oiê, eu sou Michele Duarte, aqui do canal Michele Duarte Crochê. Nessa videoaula, eu vou te ensinar a fazer essa linda faixa de crochê. Uma faixa rápida e fácil de ser confeccionada. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar a indicação de tamanhos, tanto para o adulto quanto para o infantil. Você vai precisar dos seguintes materiais: uma tesoura, uma agulha de 4 milímetros, uma agulha de tapeceiro, e aqui eu usei novelo da marca Círculo, o fio mulê. Espero que vocês gostem. Uma boa aula a todos! Vamos dar início fazendo um nó na agulha. Coloque sua agulha, dê uma giradinha, traga o fio, ó, aqui pra dentro da casinha e dê uma apertada. Agora, nós vamos levantar 70 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já levantei 70 correntinhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar pegando a alcinha de trás. Quer ver? Bem aqui, ó. Tem as correntinhas da frente, atrás, nessa correntinha, na segunda correntinha, na parte de trás. Então, lace a agulha e na segunda, primeira, segunda, na correntinha de trás, introduz, puxa o fio e faz o ponto alto. Tira 2 e depois mais 2. No próximo, laça a agulha, pegando a alcinha, ó, tem a alcinha da frente, a alcinha de trás, introduz a agulha, traz o fio e faz o ponto alto. Tira 2 e depois mais 2. Vai ser ponto alto, pegando a alcinha de trás até o final dessa carreira. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Aqui já estou no finalzinho da nossa primeira volta de ponto alto, já fiz por quase toda a carreira, e aqui eu vou terminar junto com vocês, essa volta. Então, pegou na alcinha de trás, trouxe o fio, tira 2 e depois mais 2. Laçou, introduz pegando a alcinha de trás, puxa o fio, tira 2 e depois mais 2. Esse daqui é o nosso nozinho, nós vamos deixar ele bem quietinho aqui. Agora, vamos dar continuidade fazendo a segunda carreira. Para a segunda carreira, nós vamos levantar uma correntinha, que é para virar o trabalho. Vira o trabalho. Na segunda alcinha, no segundo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, nós temos a primeira, que é essa daqui, que serviu apenas para virar o trabalho, para dar altura ao ponto. E a segunda é onde nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Então, introduz, traz o fio e passa aqui, ó, por dentro das duas casinhas. No ponto seguinte, nós vamos laçar, vamos introduzir pegando as duas alcinhas, trazer esse fio e dar uma esticadinha assim, ó. Desse jeito. E nós vamos repetir esse processo novamente, no mesmo local. Então, laça, introduz, traz o fio, e agora nós vamos laçar e arrematar todos esses fios que ficaram aqui dentro. E no ponto seguinte, um ponto baixo, pegando sempre as duas alcinhas. Novamente. Laçou, no ponto seguinte, esse daqui, pegando as duas alcinhas, ó, do ponto, nós vamos trazer esse fio. Vai dar uma esticadinha nesse fio, laçar novamente e fazer de novo. Entrar no mesmo lugar, trazer o fio, dar uma esticadinha, laça e arremata todos os fios que ficaram aqui por dentro.
no ponto seguinte, um ponto baixo. Então, vai ser isso por toda a carreira. Vai ser um ponto dessa maneira, como eu estou fazendo. Vai repetir 2 vezes. Fez as 2 vezes, laçou a agulha e arremata todos eles. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Laçou, introduziu no ponto seguinte, trouxe esse fio, dá uma esticadinha nele, laça a agulha e novamente dentro, puxa, estica novamente e arremata todos que ficaram na agulha. E ponto baixo no ponto seguinte. Laçou a agulha, introduziu no próximo ponto, trouxe o fio, dá uma esticadinha, laça novamente, introduz no mesmo lugar, traz o fio e outra esticadinha. Quantos fios ficaram aqui na agulha? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 laços nessa agulha. Laça a agulha novamente para arrematar todos eles. Então, a carreira de número 2 vai ser desse jeitinho, por toda ela, até lá ao finalzinho. Pegou os 2, trouxe, laçou, fez o mesmo movimento e arrematou os 5 que ficaram aqui na agulha. Então, vai ser um ponto dessa maneira, um ponto baixo, até chegar lá no finalzinho. Eu vou terminar essa carreira e daqui a pouco eu volto para dar continuidade. Aqui já estou quase finalizando a segunda carreira, então, ponto baixo no próximo ponto. E no ponto da frente, laça a agulha, introduz, puxa, laça a agulha, ó, eu coloco o dedo bem aqui, nessa parte da agulha, coloco de volta, trago o fio, laço, dou uma seguradinha aqui, ó, na base dos pontos e puxo por dentro. E no último ponto, um ponto baixo. Nós vamos levantar uma correntinha para virar o trabalho. Vire o trabalho, na segunda correntinha, ó, temos a primeira, a segunda correntinha, nós vamos fazer ponto baixo. Introduz, pegando as 2 alcinhas, traz o fio e arremata as 2 alças que ficaram na agulha. E nós vamos fazer ponto baixo por toda a terceira carreira. Essa terceira carreira será apenas de pontos baixos, pegando sempre as 2 alcinhas. Então, você vai fazer isso até chegar lá no finalzinho, só pontos baixos. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu me encontro com vocês. No final da carreira número 3, de pontos baixos. Então, falta ainda 2 pontinhos. Introduz, traz o fio e arremata os 2. Introduz o último ponto, arremata os 2. Finalizada a carreira de número 3. Para virar, vamos levantar uma correntinha. Virou o trabalho. Nessa quarta volta, nós vamos fazer ponto baixo na segunda correntinha. Essa quarta volta, ela vai ter 2 pontos baixos, uma na segunda e a outra na terceira. São 2 pontos baixos. A primeira correntinha foi apenas para dar altura ao nosso ponto. Então, introduz, pegando os 2, as 2 alcinhas, traz o fio
e arremata os dois. Primeiro ponto baixo. No próximo ponto, introduz, pega as duas alcinhas e faz outro ponto baixo. E agora, nós vamos fazer o ponto, esse ponto aqui de baixo. Laça a agulha no ponto seguinte, introduz, traz esse fio, dá uma esticadinha, laça novamente e novamente fazer o mesmo processo. No mesmo lugar, introduz a agulha, traz o fio, ficando com 5 na agulha, você vai arrematar todos eles. No próximo ponto, um ponto baixo. Laça a agulha no ponto seguinte, introduz, traz esse fio, dá uma esticada, laça novamente ele, no mesmo lugar, traz esse fio e arremata as 5 laçadas que ficaram na agulha. A única coisa diferente foi que começamos com 2 pontos baixos, então, vamos terminar com 2 pontos baixos. Na carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que a segunda carreira, vai ser um ponto baixo e um ponto de laçadas. Um ponto baixo, um ponto de laçadas. Um ponto baixo, um ponto de laçadas, até chegar lá no finalzinho. Lá no final, nós vamos encerrar da mesma forma que começamos essa carreira, com 2 pontos baixos, tudo bem? Eu vou fazer a quarta carreira e daqui a pouco eu me encontro com vocês. Estou chegando no final da quarta carreira e ainda falta 3 pontos. Então, o próximo ponto é o ponto de laçadas. Estica, introduz, traz o fio e arremata todos eles. E aqui no final ficaram 2 pontos. Então, são 2 pontos baixos. 1 e 2. Finalizamos da mesma maneira que começamos. Fizemos 2 pontos baixos no começo e 2 pontos baixos no final. Para a quinta volta, vamos fazer uma correntinha e virar o trabalho. Na quinta volta, vai ser apenas pontos baixos. Então, na segunda correntinha, introduz, traz o fio e ponto baixo. Essa volta, a quinta volta, é apenas pontos baixos. Eu vou fazer até o final e daqui a pouco eu volto para dar continuidade. Aqui eu já cheguei no finalzinho da quinta carreira de pontos baixos. Ainda falta 2 pontos. 1, 2. Uma correntinha para virar. Virou. Na segunda correntinha, um ponto baixo, apenas um ponto baixo. No próximo ponto, vai ser o nosso ponto de laçadas. Então, lace, introduz, traz o fio, laça novamente, no mesmo lugar, traz o fio novamente, ficando com 5 e arremata todos eles. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, nosso ponto de laçada. Então, introduz, traz o fio, dá uma esticada nele para dar altura, laça novamente, introduz, traz o fio e arremata todos que ficaram na agulha. Essa sexta carreira vai ser desse jeitinho. Então, um ponto baixo e um ponto de laçada, até chegar lá no finalzinho. Quando for arrematar os fios que ficaram na agulha, procure deixar o gancho para baixo, dessa maneira, porque se ela ficar assim, ela engata na linha. Então, para baixo, apoie bem aqui, ó, e arremate todos eles.
Dessa maneira, fica bem mais fácil arrematar os fios que ficaram na agulha. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto para dar continuidade. Então, agora, você vai fazer a 6ª carreira. Já estou chegando no finalzinho da 6ª carreira, ainda faltam 2 pontinhos. Então, vamos lá. O próximo ponto é o ponto de laçadas. Traz o fio e arremata os 5. E o último ponto, um ponto baixo. Uma correntinha para virar o trabalho. Virou o trabalho, na 7ª carreira vai ser apenas pontos baixos, na 2ª correntinha. Então, a primeira foi de virada, a 2ª é onde vamos fazer o ponto baixo. Introduz, traz o fio e arremata. Apenas pontos baixos, por todos os pontos de base. Aqui eu já estou finalizando a 7ª carreira de pontos baixos. Introduz, está faltando o meu último ponto. Uma correntinha para virar o trabalho. Virou o trabalho, a 8ª carreira, nós vamos começar com 2 pontos baixos, pegando a 2ª alcinha. Primeiro ponto. E no próximo ponto, o 2º ponto baixo. No próximo ponto, vai ser o nosso ponto de laçadas. Traz o fio, introduz, traz novamente e arremata todos eles. Ponto baixo no próximo ponto. Próximo ponto, nosso ponto de laçadas. Traz o fio, laça, introduz, traz o fio novamente e arremata todos que ficaram na agulha. Próximo ponto, um ponto baixo. Laça a agulha, introduz, traz o fio, laça novamente, introduz, traz o fio e arremata todos eles. Próximo ponto, ponto baixo. Então, vai ser isso até chegar aqui no finalzinho dessa carreira. A carreira de número 8. Na carreira de número 9, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Na 2ª correntinha, ponto baixo, e vai ser ponto baixo por toda essa carreira, até chegar lá no finalzinho. Falta o último ponto para finalizar a nossa volta de número 9. Então, finalizamos a volta de número 9 com pontos baixos. Uma correntinha para virar o trabalho, vira o trabalho, um ponto baixo na 2ª correntinha, pegando as 2 alcinhas. E o próximo ponto vai ser o nosso ponto de laçadas. Então, lace, introduz, traz o fio, laça novamente, introduz, puxa o fio e arremata todos eles. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, ponto de laçada. Laça, traz o fio, laça, traz o fio novamente e arremata todos eles. Vai ser isso até chegar aqui no final. Essa é a volta de número 10. E no final da carreira de número 10, ainda falta um ponto baixo. Uma correntinha para virar o trabalho, virou o trabalho. Ó como que ele já tá ficando. Na carreira de número 11, nós vamos fazer pontos baixos, pegando a 2ª correntinha. A primeira é apenas para virar. Ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Vai ser ponto baixo até o final dessa carreira. Na carreira de número 12, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Um no próximo ponto, o 2º ponto baixo. O terceiro vai ser o nosso ponto de laçada. Introduz, puxa o fio, laça a agulha, introduz, traz esse fio novamente e arremata todos eles. No próximo, um ponto baixo.
No próximo, o nosso ponto de laçada. Um ponto baixo no próximo ponto. Vai ser isso até chegar aqui no finalzinho. Começamos com 2 pontos baixos, aqui no final, nós vamos fazer 2 pontos baixos, terminar com 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Aqui eu já cheguei no final da carreira número 12, falta 2 pontos baixos. Se começamos com ponto baixo, 2 pontos baixos, vamos terminar com 2 pontos baixos. Feito isso, uma correntinha para virar o trabalho. Na nossa última carreira, nós vamos fazer pontos altos na segunda correntinha. Lace a agulha, introduz o fio, traz o fio aqui pra frente, arremata 2 e depois mais 2. Laça a agulha no próximo ponto, traz o fio, arremata 2 e depois mais 2. Vai ser pontos altos por toda a carreira, até chegar lá no final. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto para fazer a parte da costura. Aqui no final da carreira número 13, ainda falta fazer um ponto alto. Tira 2 e depois mais 2. Uma correntinha e já pode cortar esse fio. Deixe uma sobra de fio, que é para costura. E aqui você já pode puxar da agulha. Deu uma apertada. Agora, eu vou fazer a costura. Para a costura, eu vou usar uma agulha de tapeceiro. A parte da costura, nós vamos fazer assim. Essa parte é a parte da frente, que vai ficar para cima da nossa faixa. Essa é a parte do lado avesso. Então, pegue, coloque na sua linha, a agulha, dobre essa parte, alinhe certinho essa parte com esse lado pra dentro. E esse lado também dobre dessa maneira. Dentro dessa dobradura, você vai colocar essa parte, ó. Aqui. Ajeite e na lateral dobre aqui. A costura eu faço assim, eu pego uma ponta aqui, passo entre os do meio, que estão dobrados, e puxo o fio. E de lá pra cá. Você vai fazer esse movimento de vai e vem. Você já pode cortar. E junto com o nozinho inicial, você vai fazer um nó. Primeiro. E o segundo. Aperte bem. E já pode cortar. Feito isso, você vai desvirar a sua peça.
E a faixa finalizada, ela fica desse jeitinho. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber a notificação de vídeos novos. Até a próxima videoaula. Beijo, beijo! Tchau, tchau!